Boa tarde a todos. A gente vai dar início hoje, né, falando um pouco sobre o arquiteto italiano, grande mestre da pós-modernidade, da chamada pós-modernidade racionalista. E é interessante a gente ver esse novo conceito, tá? É o professor Aldo Rossi. Aldo Rossi nasceu em 1931 e faleceu antes de completar os 70 anos, certo? E também em Milão, né? Italiano, da cidade do norte da Itália, de Milão, uma cidade industrial, muito rica, uma região riquíssima, italiana, e que até hoje é conhecida no nosso meio arquitetônico e de design pelas famosas feiras de Milão, onde tem anualmente, né, os encontros de arquitetos, designers do mundo inteiro. E ali nasceu Aldo Rossi, que fez toda a sua carreira acadêmica, estudou na Politécnica de Milão, tá certo? E vai ser professor, tá? Também de lá e de várias outras instituições de ensino italiana. Ele passa por Arezzo, tá certo? Por Palermo, e vai também para Zurique, na Suíça. Passa uma temporada também nos Estados Unidos, em Harvard, Yale, certo? E como professor visitante. É importante a gente ver que Aldo Rossi, ele é muito conhecido, principalmente para nós brasileiros, como um grande teórico de arquitetura e de urbanismo, tá? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco duas obras dele que são referências, tá certo? Na compreensão da cidade, principalmente da discussão da cidade contemporânea. Como essa nossa disciplina, ela dialoga arquitetura e cidade, né? Arquitetura e urbanismo, eu sempre tenho trazido aqui para vocês algumas bibliografias que são referências, aliás, são e foram, né, referências das discussões urbanísticas da cidade no século XX, no final do século XX. Esse livro, Arquitetura da Cidade, do Aldo Rossi, tá certo? Que foi escrito nos anos... Eu acho que a primeira edição dele, se eu não me engano, foi final dos anos 60, tá certo? Foi uma referência em termos de olhar a cidade. Diferente, né, do que já tinha colocado Aprender em Las Vegas, que a gente viu, ou Contradições e Complexidade do Venturi, né? Ou mesmo o do Charles Moore, Aprendendo em Las Vegas. Quer dizer, essas obras, tá, do Venturi, do Charles Moore, do Aldo Rossi, elas vão ser, assim, paradigmáticas desse momento. Esse livro eu tenho, né? Ele foi traduzido para o português. Eu li muito esse livro para entender a visão do passado na cidade contemporânea, o respeito aos lugares históricos. Esse livro ele tem uma importância grande para a gente também que trabalha patrimônio, como uma referência de observar, né, os objetos arquitetônicos no lugar, nessa cidade. Então, essas leituras sobre o Aldo Rossi, elas são mais aprofundadas em nível de mestrado, principalmente na parte patrimonial, como eu falei, e essa obra, Arquitetura da Cidade, sem dúvida, é um dos principais livros, né, para aquele arquiteto, para aquele urbanista que pretende mergulhar nessa área. Outro livro, pode passar, outra obra, tá certo? Além da Arquitetura da Cidade, que foi de 1966, tá certo? Foi o livro, o autobiográfico, tá?
que chama Aldo Rossi, Autobiografia Científica, que ele escreveu em 1981. Esse livro ele escreve quase 20 anos depois, não é? 15 anos depois do seu primeiro, e também tem um aprofundamento teórico bem peculiar, né, ao Rossi, as suas reflexões. Aldo Rossi, ele era um filósofo, digamos assim, né, e também tinha uma veia poética muito grande. Assim, às vezes assim, a gente pode pensar, refletir que o meio italiano, a academia italiana, ela fomenta essas percepções desses arquitetos. Porque na Itália, a gente há de convir que existem nomes super importantes, né, como Rossi, como Carbonara, como Brandi, tá certo? Todos oriundos, né, do pensamento italiano. E reportando-se um pouco ao passado, a gente viu a importância histórica, cultural, né? E isso acaba ficando imbuído nas pessoas, na forma de ser das pessoas, dos pensadores, que foi a importância do próprio Renascimento, né? Dos intelectuais, dos humanistas, e fazendo com que a Itália, até hoje, né? E principalmente hoje, né? Se reconhece como um centro de excelência na área de discussão patrimonial, né? E justamente contrapondo essa contemporaneidade, essa aceleração do progresso desenfreado, da revolução tecnológica que a gente vive, ao mundo pós-moderno de valores diferenciados daqueles, então, passadistas, do que era ser moderno, tá? Então, tudo isso fez com que Aldo Rossi, nessas obras, ele trouxesse a base classicista, tá? Com respeito à história, ao passado, em relação a essa contemporaneidade. Então, são obras realmente importantes, né, para quem deseja mergulhar nesse tema. Pode passar. E aí, assim, eu vou trazer para vocês, do Aldo Rossi, além dele ser pensador, além dele ser professor, escritor, né, e um professor muito respeitado, né, no mundo inteiro, como vocês viram, circulou por várias universidades. Ele teve uma participação também importante como arquiteto. Ele não era um arquiteto comercial, dentro do conceito do que é arquitetura comercial, e eu quero esclarecer aqui o que é arquitetura comercial, quando eu digo que ele não era um arquiteto, né, comercial. É porque ele não trabalhava especificamente em um escritório de arquitetura. Ele não trabalhava para empreiteiros, para construtoras, certo? Ele era um cientista, ele era um pesquisador, ele era um professor. E que algumas vezes, e quando interessava, ele participava de projetos, mas ele não vivia do escritório de arquitetura, né? Como a gente viu, nem Charles Moore, nem Robert Venturi, todos eram professores, todos eram pensadores também, e tinham esse papel. Então, é importante a gente ver isso também nesses personagens, certo? A compatibilização entre pensamento, reflexão, pesquisa, ensino e projeto e prática. Então, o que eles faziam e o que o Aldo Rossi fez enquanto arquiteto sempre foi de uma forma bastante consciente, não foi nada aleatório. Mas, como eu disse, ele vinha de uma escola italiana. Ele tinha princípios clássicos, ele tinha princípios racionalistas, do racionalismo italiano. E o racionalismo italiano, ele ocorreu
tá certo? Paralelo ao movimento moderno, tá certo? O racionalismo a gente tem que ter cuidado para não confundir com modernidade. A arquitetura racionalista, funcionalista, é uma coisa, e é uma característica do moderno. Mas o movimento racionalista italiano foi diferenciado. Ele se baseava no classicismo, principalmente romano, do uso de pórticos, do equilíbrio, da simetria, do uso de colunatas, tá? Figuras geométricas, mas, tá? Ele prezava alguns pontos que a modernidade meio que, às vezes, em alguns casos, não considerava, como a questão do lugar, certo? Que é meio discutível, né? E nesse projeto que a gente vai ver que ele participou junto com o Carlo Aimonino, outro italiano, tá certo? Eles participaram para projetar um complexo residencial Monte Amiata, ou Galharatese, certo? De 1969 a 73, em Milão. Era uma área que antes não estava qualificada urbanisticamente, e eles tiveram o desafio, né, de projetar esse complexo urbanístico, uma unidade de vizinhança, tá certo? Um novo bairro, tá certo? Nesse lugar. O projeto é dividido, como vocês estão vendo, em vários blocos, tá certo? E ele fica encarregado de fazer o bloco D, esse comprido que a gente está vendo na imagem. Os outros blocos, né, o Carlo Aimonino, colega de Aldo Rossi, também um bom, excelente arquiteto, também italiano, desenvolveu esses projetos. O do Aldo Rossi, a gente vê aqui os esboços, e Aldo Rossi também adorava desenhar, pintar. A gente está vendo que é uma característica desses arquitetos o traço, né? Como Michael Graves, por exemplo, que a gente viu, né? Que era também um artista plástico. O Aldo Rossi também era artista plástico, também desenhava, também pintava e também era design, que a gente vai ver também no final. Mas, e é muito importante a gente ver os esboços de Aldo Rossi, que são vários, né? Mostrando a intenção dele e a preocupação dele no projeto, através desses traços, desse processo conceptivo de projetar a obra, certo? Pode passar, Bruno. E aí, o resultado foi um contraste entre os dois arquitetos, né? Entre a proposta de Rossi, que é essa branca, tá certo? Que vocês veem na tela, contrapondo com essa bege mais escuro, tá certo? Com outra proposta arquitetônica completamente diferente do Aimonino, certo? Então, agora, a gente pode dizer, isso é ruim? Não, eu acho que não. Eu acho que é legal porque cria um dinamismo na paisagem e quebra a monotonia, né, dos grandes conjuntos habitacionais que a gente tem visto na contemporaneidade, não é? Que se repete um protótipo. E para isso, Aldo Rossi, através desses esboços que vocês veem em tela, ele vai buscar as suas características, os seus princípios e critérios projetuais, tá certo? Para projetar o edifício com essa colunata de pilares sequenciados, tá? Criando um ritmo que vocês veem e trabalhando com aberturas quadradas, né? Como essas janelas, que é bem típico também da pós-modernidade. Só que aqui eu estou falando da pós-modernidade e racionalista de Aldo Rossi, tá certo? Nesse bloco D, tá certo? Ele projeta
como se fosse um pilotis, mas não é um pilotis vazado, porque vocês vão ver daqui a pouco, é uma galeria, e essas galerias, essa galeria é uma releitura das galerias italianas, das galerias europeias, porque a gente sabe que as praças europeias, né, as praças maiores, como tem na Espanha, por exemplo, vocês têm edifícios que você anda em volta da praça inteira através dessas galerias. E elas são como marquises protegidas entre a rua e o edifício. Então, ele pega essa solução histórica das galerias europeias, das proteções, e cria uma passarela coberta, né, que vai ter edificações aqui embaixo, bem como, né, os apartamentos nos pavimentos superiores, tá certo? Pode passar. E é um conjunto que foi bastante difundido, certo? E, inclusive, quando a gente começa a ler sobre essa obra, e tem um site que eu indico, muito bom, que é um site da Universidade Federal da Bahia, de urbanismo, que tem todos os casos lá, eu tenho consultado muito para me atualizar dessas discussões. É legal esse site porque eles colocam informações de publicações sobre a obra, onde a obra foi comentada, os críticos, e a gente vê o tanto, né, através dessa montagem aqui que eu fiz, de exposições que ela tem participado, de matérias em livros, em periódicos, quer dizer, uma obra, tá certo, é uma referência também para o estudo de habitação de interesse social, né? E, assim, fazendo um paralelo com a modernidade, eu gosto sempre de pegar coisas que nós já vimos. Se a gente comparar com as obras modernas de Mombau, em Barcelona, de Interbal, em Berlim, ou da Cidade dos Motores, do CERT, no Rio de Janeiro. Então, assim, o que esse projeto traz? Qual foi a evolução dele, né? Agora, eu confesso para vocês que eu, como estudei muito tempo habitação de interesse social, como professora visitante em Barcelona, tem um projeto do CERT, Josep Sert, que é um catalão, que foi ser professor em Harvard também, e trabalhou com Le Corbusier. Ele fez um projeto em Barcelona chamado Casa Bloc, que até hoje existe. É muito parecido o princípio com esse daqui. Quando eu estava vendo o projeto, eu me lembrei da Casa Bloc, sabe? Então, é importante, tá certo? A gente vê essas relações entre o conjunto habitacional contemporâneo e o conjunto habitacional moderno. O que um muda em relação ao outro? A tipologia, a linguagem, né? Agora o número de apartamentos, os serviços. Sabe o que aconteceu aí? Nesse, era para ter sido projetado também a parte de serviços, de comércio e tudo mais, mas não foi. Parou só no habitacional, tá certo? Pode passar. E aqui a gente vê detalhes, né, mais próximos desse jogo de pilares que forma essa colunata, as aberturas quadradas e moduladas, tá certo? Que fazem um jogo de textura em cima da trama do quadrado, certo? Pode passar. E aqui a gente vendo o desenho das fachadas, né? E da planta muito modulada, muito racionalista. Então, é um pós-moderno racionalista. E é isso que é interessante vocês verem. Não é aquele pós-moderno norte-americano, lúdico. Não. Não é. Aqui não. Se bem que Aldo Rossi vai fazer também. E eu vou mostrar já já. Mas aqui, nesse exemplo, é um pós-moderno racionalista austero, clássico, harmonioso.
modulado, sóbrio, né? O que eu acho que diferencia da modernidade? Os tipos de aberturas, as esquadrias que não são em fita, mas a planta é muito moderna, muito racional. Pode passar. E eu acho lindo esse ângulo, inclusive foi capa de um livro meu. A minha tese foi publicada lá na Espanha, e a capa era um detalhe racionalista, que a gente tinha que escolher, porque era um livro, foi editado pela uma editora alemã, e tinha modelos que eu não podia fugir dele. E a capa do meu livro ficou essa foto aqui. E ela me marca muito, porque é um interior, né, da colunata de Aldo Rossi, muito clássica, muito limpa, né? Ao ponto de fuga lá na porta, tá? Com essa perspectiva dessa colunata, o jogo de planos e essa luz que entra através do pórtico, muito interessante. Então, o que marca nesse projeto é a sutileza com qual, né, a Aldo Rossi traz a poesia para a arquitetura racionalista pós-moderna. Olha o outro ângulo. Então, o predomínio, né, do branco no interior chega a ser até minimalista e completamente diferente do colorido que a gente viu, por exemplo, do Michael Graves, nos parques da Disneylândia. Vocês vejam como não dá para rotular tudo no mesmo pacote. Quando a gente fala em pós-modernidade, a gente tem que lembrar que a pós-modernidade ela se subdivide em historicista, em individual, em racionalista. Cada uma tem uma linha. Eu não posso dizer que era tudo igual. Não era. E aqui está a prova. Né? Aqui a gente vê um predomínio da cor branca, uma clareza espacial, né? Um espaço limpo, minimalista até, pode passar. E aqui, para vocês verem como ficou o diálogo, a conversa entre a arquitetura de Rossi com Carlo Aimonino, lá em Milão, tá certo? Isso tudo está numa mesma quadra, no mesmo complexo, mas são duas obras completamente distintas, tá certo? A do Aimonino, eu não vou entrar em detalhes, porque o foco aqui hoje é o Aldo Rossi, mas eu trouxe algumas imagens para vocês perceberem, né, as diferenciações entre esses dois objetos que estão implantados no mesmo conjunto, no mesmo bairro, tá certo? A arquitetura do Aimonino é modulada, trabalha com panos de cobogóis, certo? E um jogo de cheios e vazios muito assimétricos, tá certo? E predominando a cor mais escura, um bege mais escuro, quase marrom, contrapondo aqui e acolá com o alaranjado das esquadrias. Pode passar. O projeto do Aimonino é um projeto bastante rico também, tá certo? Bastante estudado, com soluções internas muito diferenciadas da Gialdo Rossi. E no nosso material didático, eu coloquei todas as informações que eu coletei para que os alunos possam fichar devidamente e ler mais sobre esse assunto. Pode passar, com toda a bibliografia que existe sobre o tema. E, como eu falei, no site da UFBA, tá certo? Do Departamento de Urbanismo da Federal da Bahia. Bom, aqui retomando algumas visões do bloco do Aimonino, que está do lado do Aldo Rossi, né? Vocês vejam que ele é um bloco mais quebrado, ele tem desníveis, ele tem saques, ele traz o uso da cor, com amarelo, ele faz um anfiteatro aqui, como uma referência à cultura romana, tá? E o jogo de volumes dá um dinamismo muito grande a essa fachada de um conjunto habitacional para a classe média, né, italiana, tá certo? Então, pode passar.
Eu achei bem interessante a solução do anfiteatro, né, porque cria um espaço de convivência no espaço da urbanização, da unidade de vizinhança, né, com esses degraus, que ao mesmo tempo são degraus e são arquibancadas. E a gente sabe que na Europa as pessoas gostam muito de ir para esses espaços públicos, se encontrar no final da tarde, andar de skate, de patins, de bicicleta, tomar uma cerveja. Então, todos os moradores descem, tipo de tardezinha, e vão aqui conviver aqui, sabe? Nesses pátios. E são pátios de convivência, tá certo? Então, outros ângulos, né, dessa urbanização, com o projeto do Aimonino. E aqui um desenho do Aimonino, que o interior desse conjunto. E vejam que, diferente de Rossi, que usou o branco, né, no seu interior, Aimonino não, já usa das cores primárias, do azul, do vermelho, do amarelo, bem folvista, né, para dar esse jogo nos interiores desses blocos que ele projetou. Porque o Rossi ficou com um grande bloco D e o Aimonino com A, B, C. Certo? Pode passar. E trabalhavam com eles outros arquitetos também. É importante, antes de eu passar agora para a próxima obra, dizer para vocês que esses arquitetos, a gente fala assim, do arquiteto coordenador do projeto, o Aldo Rossi, ou Carlo Aimonino, como eu estava falando há pouco. Mas, por trás deles, tá, tem uma equipe. E isso é importante. Ninguém trabalha sozinho. Todos esses profissionais desenvolvem esses projetos com arquitetos colaboradores, paisagistas, artistas plásticos, engenheiros, é toda uma equipe, tá certo? Então, a gente traz o nome do Aldo Rossi porque ele participou e foi uma das obras que ele coordenou, que tem a marca dele. Então, por isso, o reconhecimento da autoria dele, enquanto criador daquele projeto, mas sabendo que por trás tem toda uma equipe, certo? Uma obra que Aldo Rossi gostava muito, e ele disse isso em seu depoimento, foi o cemitério de Modena, certo? Esse cemitério foi um concurso público que ele ganhou com outro colega, tá certo? Na cidade de Modena, no início dos anos 70, mas o cemitério só foi ser construído anos depois, sendo inaugurado somente em meados da década de 80, tá certo? Ele foi implantado numa área muito tranquila, muito silenciosa, certo? Uma área rural, tá? E nesse projeto, que é muito racionalista, tá certo? Aldo Rossi introduz cor nessa arquitetura, como a gente vai ver, predominando os tons pastéis e terrosos, contrapondo com um azul forte, celestial, que ele joga, tá certo? O projeto do cemitério de Modena, quando fotografado e com um ângulo desse que tá, lhe parece uma pintura surrealista. Eu me lembro alguns desenhos de Dalí, Salvador Dalí, pintor catalão, certo? E quando eu olho assim, é meio surreal até essa arquitetura, né? Porque ela parece que está no plano do sonho. É impressionante como o Aldo Rossi conseguiu passar esse simbolismo funerário, né, da morte para a obra para a obra arquitetônica. E eu sinto isso vendo esse projeto, né? Esse grande volume quadrado que dialoga com esses outros laterais, onde se guardam as urnas funerárias, os restos mortais, como a gente vê. Então, é uma arquitetura muito sóbria,
muito hermética, muito séria, mas que procurou quebrar um pouco com o uso da cor. E, sem dúvida, como Aldo Rossi era muito filosófico e muito poético, nada é aleatório no Aldo Rossi. A cor azul, talvez uma referência ao céu celestial, a cor terrosa, a terra para onde todos nós vamos. Então, assim, essa simbologia, essa discussão da cor na obra de Rossi não é aleatória, certo? E dialoga com a forma de uma maneira bastante respeitosa e equilibrada. E, claro, o Rossi era um renascentista de essência. Ele era um homem, ele era humanista, ele era profundo, ele era introspectivo. E ele procurava a perspectiva, o equilíbrio, estava dentro dele. O espírito dele era um espírito renascentista. Então, quando você olha as obras do Rossi, você vê isso. Você vê a linha do horizonte, você vê o jogo de planos, você vê a proporção, você vê a harmonia. Pode passar. E aí outro ângulo, e vejam que os planos do gramado, do edifício, tudo isso, gente, é um cemitério, onde tem capela, onde tem a parte de cremação, onde tem a parte dos engavetamentos dos ossos. Enfim, é um cemitério com outro conceito. Arquitetura funerária contemporânea. Uma tipologia também que vem sendo muito trabalhada nos dias atuais, né? Mudando um pouco aquela coisa do cemitério como era antes, né? Com as catacumbas, com miniaturas, tal. Ele inova nessa arquitetura, trazendo essa tipologia e sendo uma referência, né, para a área de arquitetura funerária contemporânea. Pode passar. E aqui detalhes dessa arquitetura, vejam a pureza, como Rossi tinha um encanto pelas formas puras. O quadrado, né? Então, o volume quadrado, a janela quadrada, os pórticos retangulares, o prisma, a pureza. Pode passar. E lembra muito essa colunata a que a gente viu no prédio de Milão. Aquela colunata que eu mostrei há pouco, no condomínio, no bloco D do Galatereschi, certo? Ele repete aqui no cemitério. Então, era um princípio projetual dele, era um critério, era tipo um dogma que ele seguia dessa galeria, dessa colunata, né? E nessa galeria, nesse pórtico que arrodeia o edifício, como os pórticos clássicos, ele joga cores claras, cores que abrem esse espaço. Pode passar. E o jogo de luz é fantástico, né? Isso é uma foto do interior do espaço, né? Da cobertura, onde ele usa essas vigas aparentes e a laje deixa também aparente, e ela vai tendo o reflexo da luz que incide na arquitetura exterior, batendo, né? Refletindo aí no interior. Pode passar. E é uma arquitetura altamente silenciosa, né? Respeitosa, trabalhando com planos e tudo mais. E aí, agora eu vou mostrar outras obras, porque as duas principais dele, sem dúvida, e que são muito referenciadas em livros, nos bons sites de arquitetura, são a do Cemitério de Modena, que eu mostrei, e a do Grande Bloco Residencial em Milão. E agora eu vou mostrar uma obra, tá? Que é o Teatro do Mundo em Veneza, tá? Essa obra, ela foi uma obra efêmera, uma obra cenográfica. Isso é dentro da tendência da pós-modernidade. Essa arquitetura efêmera, cenográfica, cenário. Durante a Bienal de Veneza, em 79, o Aldo Rossi
trabalhou com esse projeto de um espaço efêmero para ficar lá como um teatro do mundo, com eventos durante a Bienal Veneza também, vocês sabem, de 2 em 2 anos tem a famosa Bienal de Arquitetura de Veneza, há muito tempo. Então, lá em Veneza, tá certo? Onde Aldo Rossi sempre teve muito carinho, ele desenvolve esse projeto e, claro, ele conhecia a arquitetura de Veneza e ele pesquisa a arquitetura de Veneza, as torres dos palácios, das igrejas, certo? Esse locus que ele chamava, esse lugar, certo? Então, ele respeitando muito o lugar, a textura do lugar, as cores, as formas, essa tectônica que existe na cidade, ele percebe isso, tá? E através desses seus esboços lindos, aquarelados, certo? Ele faz uma série de estudos para esse projeto. Todas essas imagens que eu estou mostrando aqui foram feitas pelo Aldo Rossi, foram pintadas por ele, né? Então, eu estou mostrando um pouco o processo projetual dele. Agora, esse projeto, só uma curiosidade, ele ficou montado em Veneza 2 anos, de 79 a 81. Depois ele foi desmontado e foi para outro lugar. Aí passou um tempo, anos depois, em 2004, ele foi montado novamente na cidade de Gênova, também na Itália, certo? Eu confesso para vocês que eu não sei dizer se hoje ele está ou não ainda montado lá, não tenho certeza, certo? Mas eu acho que desmontaram, porque ele era efêmero. Pode passar. Mas vamos ver como é que foi esse projeto. É interessante ver a relação que o Rossi tinha com esse lugar, esse diálogo, né? Gente, pelo amor de Deus, fazer uma obra em Veneza contemporânea é muita responsabilidade, porque Veneza é patrimônio mundial. Veneza é de uma riqueza arquitetônica e urbanística impressionante. Os canais de Veneza, a arquitetura de Veneza, é belíssimo, certo? Eu tive o prazer de já estar em Veneza várias vezes, porque ficava perto da cidade onde eu morei, Barcelona. Então, eu fui várias vezes em Veneza, e cada vez que eu ia, eu ficava impressionada. É uma cidade que não tem ruas, tem canais. São canais. E lá o táxi é um barco, entende? Você pode ir do continente para a ilha, tem uma pontezinha, mas lá na ilha, e a ilha toda renascentista, barroca, certo? Um patrimônio incrível. Né? A Praça de São Marcos, a Basílica de São Marcos, que está aqui do lado, né? Banhada pelo mar, que quando sobe a maré inunde a cidade toda. Então, Veneza tem esse peso da história, né? Uma arquitetura incrível, construída sobre a água. Eu fico impressionada. Eu dizia, meu Deus, como é que se constrói edifícios dentro da água assim? Que tecnologia fantástica. E com mais de 500 anos isso. Agora, o Aldo Rossi, ele faz uma arquitetura flutuante. Sabia do Aldo Rossi. Então, veja que ele apoia o Teatro do Mundo em 2 tubos que ficam boiando sobre as águas, certo? E projeta uma estrutura metálica que, por trás dessa pele e desse invólucro de madeira, tá certo? E trabalhando com as formas puras, fazendo uma abstração das formas encontradas em Veneza, da torre veneziana, das fortalezas, da cidade. E deixa a madeira, né, para chocar menos, certo? Aqui no corte, vocês vejam esse 3D desse corte aqui, onde a gente vê as galerias laterais que davam acesso aos camarotes, né? Meio baseado no teatro inglês, né? De um palco central e as pessoas, na época do Shakespeare, né? Onde as pessoas ficavam assistindo lá de cima, e isso traz
o projeto dos grandes teatros, só que era um teatro miniatura, um espaço lúdico, digamos assim, turístico, tá certo? Que agora nem por isso deixou de ser estudado. Altamente detalhado, certo? Com desenho, muitos esboços, plantas baixas, esquemas construtivos. Pode passar, como vocês estão vendo aqui. E essa obra, ela tem sido também muito estudada, né? Porque, assim, foi um ato, uma intervenção arquitetônica e artística, digamos assim, na cidade de Veneza, que tem esse peso patrimonial, e ele teve todo o cuidado tectônico em propor essa arquitetura efêmera, né? Com essa estrutura metálica que vocês estão vendo aqui, ó, tubular, certo? O tubular steel frame, né? Com as peles em madeira, como eu falei, tá certo? Criando esse espaço que ficou na história da arquitetura. Pode passar. Um exemplo de como fazer arquitetura efêmera, né? Aqui estão os croquis dele, que eu acho fantástico olhar isso. A gente vê esse processo projetual, desenho feito à mão pelo Aldo Rossi. O que ele estava preocupado com a inclinação da arquibancada, com as alturas, né? A questão do espaço, da sua acústica e a torre, de trazer isso. Então, aí vai fazendo um quebra-cabeça do projeto, como a gente vê, e, claro, tem uma influência muito grande do desenho renascentista. Quando eu vejo esses esboços, eu me lembro não só do Renascimento, mas do Barroco, do Borromini, Brunelleschi, todos os arquitetos, né, que tiveram ali na Itália fazendo arquitetura clássica, né? Pode passar. E aí, além desse projeto, ele faz vários outros projetos, mas, como eu disse, de uma forma bastante pontual, nada comercial, por outros lugares do mundo, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês alguns desses projetos, como ilustração, tá? Para exemplificar a obra de Rossi pelo mundo. Ele recebeu muitas encomendas no Japão, e aqui a gente vê a cor que ele gostava muito, que é esse telha, que também virou moda, minha gente, essa cor, durante a pós-modernidade. Era o telha do Aldo Rossi. Virou tanto moda, que eu digo para vocês que Cancún, tá? A grande parte dos hotéis de Cancún são pintados com essas cores, até hoje, certo? E esse jogo de quadrados, essa malha, essa retícula, que lembra um pouco o Art Deco, não é? Lembra um pouco. Sabe o que eu acho? Assim, fazendo uma ponte com a história da arquitetura, eu vejo uma presença muito forte aqui do Art Deco, do proto-moderno, sabe? De quando estava saindo do neoclássico para a modernidade. Essas aberturas mais pontuais. E se a gente lembrar o Art Deco, ele também faz, ele modula as esquadrias. E também, eu como arquiteta, me lembro que muitos materiais que foram usados no Art Deco, como o tijolo de vidro, por exemplo, voltaram durante a pós-modernidade. Só para refletir. Vamos passando. Então, ele faz, e também pega obras em Berlim, tá certo? Na Alemanha, tá? Esse conjunto residencial numa esquina, tá? Só que aqui, como Berlim o norte da Europa é mais frio, mais cinza, né? Não é tão colorido quanto o sul da Europa, a Espanha, Portugal, Itália, tem mais a proximidade com o Mediterrâneo, faz uma arquitetura lá mais alegre. Lá no norte, o pessoal gosta de usar cor para quebrar, contrapor ao cinza. Aqui a foto está um dia ensolarado, mas geralmente Berlim é bem nublado, certo? Agora, ele usa desses mesmos elementos, tá? E faz uma composição brincando, né, com um coroamento eclético. Pode passar.
E esse, olha a entrada, é muito historicista, né? Parece um neoclássico, mas é contemporâneo, minha gente. É contemporâneo. E isso foi o perigo. Isso foi o perigo. Que o perigo, assim, porque você diz, por que perigo? Porque na contemporaneidade, infelizmente, e aí eu assumo, alguns arquitetos teimam em ficar fazendo arquitetura neoclássica, em pleno século XXI, usando cornisas, arcos. Eu, sinceramente, eu não acho isso legal, sabe? Eu acho que nós temos, como eu digo, outras preocupações com a arquitetura, que não ornamentos. Já foi tão difícil quebrar o ornamento e voltar com o ornamento. Aqui um outro projeto de Rossi em Tóquio, né? É um volume bem puro e onde ele faz esse coroamento com um ritmo, né? Muito linear, de pequenos quadrados, que vocês veem, substituíram a janela em fita por jogos pontuais de figuras geométricas. Pode passar. Tem esse outro que ele faz em Turim, na Itália, em 1987, um terreno de esquina, onde ele chanfra e faz essa colunata, também abrindo com quadrados, pode passar. A cor ocre, com bege. Faz esse nos Países Baixos, esse projeto, um grande condomínio que ele faz na beira do rio, tá certo? Pode passar. Esse é de 1995 e é uma obra enorme, né? Onde ele vai pegar referência no lugar, um grande conjunto habitacional, pode passar, onde ele adota formas, né? Que ele vai buscar na igreja da cidade, essa forma cilíndrica, e adota o tijolinho aparente para fazer a arquitetura dos blocos. Pode passar. E aqui são as referências históricas do lugar onde ele estava fazendo esse conjunto residencial, tá? Pode passar. E aqui a gente vê o resultado, né, dessa pesquisa com a arquitetura local, com essa arquitetura de cerâmica, tão presente na Holanda, pode passar. Agora, e ele trabalha com aqueles volumes puros, como ele sempre trabalhava, só que aqui ele inova no revestimento cerâmico, em respeito à tectônica holandesa, né, dessa região, como vocês viram, que a maior parte das edificações são feitas em tijolinho, tá certo? Pode passar. E o interior, que é muito bonito, né? O resultado, essas grandes paredes revestidas com cerâmicas, com a clarabóia, pode passar. Clarabóia também foi bastante usada na pós-modernidade. Essas estruturas que iluminam o teto, né? Pode passar um detalhe da composição da fachada, com os tijolinhos, as janelas quadradas, os fechamentos dos vidros, retículas, né, submódulos, pode passar. Um interior bastante sóbrio e com uma riqueza de detalhe construtivo nesse nível, né? Realmente muito bom, mostrando assim todo a preocupação, né, do arquiteto em pesquisar materiais, em ver soluções, pode passar. E aqui, usando também do tijolinho, que ele estava meio que nessa fase, ele faz uma outra obra em Fukuoka, o nome japonês, tá certo? Esse hotel e o palácio, que começa no final dos anos 80 e vai até meados dos anos 90. E aqui ele trabalha essa retícula da figura geométrica de uma forma bem presente. Ele estava, eu me lembro Le Corbusier procurando um módulo, era Aldo Rossi procurando o módulo do quadrado que permeava todo o seu projeto. Pode passar. Cada arquiteto com sua mania, não é verdade? E interessante é como ele faz uma releitura dessa colunata
Só que as colunas, elas não estão soltas totalmente, né? Elas estão sutilmente afastadas dessa pele maior, e o que você vê na fachada é um jogo de colunas, né, bem sóbrio, pode passar. E ele trabalha a madeira com verde, com a composição bonita. Esse hotel é também bastante estudado, é uma referência da pós-modernidade racionalista de Aldo Rossi, pode passar. E aí, para a gente ir fechando, eu vou mostrar Aldo Rossi Design, certo? Eu achei bem interessante, porque essa empresa que eu tenho falado sempre aqui nas aulas, a Alessi, ou Alessi, italiana, uma empresa forte de design italiana até hoje, certo? Também contratou Aldo Rossi, como tinha contratado Michael Graves para fazer suas cafeteiras, tudo mais que a gente viu, e o Aldo Rossi desenha, né, vários objetos, entre elas essa cafeteira, e que eu acho fantástico o estudo, né, o processo criativo da criação desse design, que é um clássico. É uma das peças mais famosas do design contemporâneo, sem dúvida, onde ele se inspira na arquitetura, né, e nas torres. Aqui o processo criativo, que eu achei bem legal, e eu montei aqui para vocês verem como é que ele chega, né, a esse desenho. Pode passar. A gente da arquitetura está muito vinculado, né, à forma do design, ao que a gente cria. Às vezes a gente está fazendo um desenho de um projeto e indiretamente está criando. E aqui mostra bem isso, pode passar. E o resultado, né, são peças limpas, arquitetônicas, que passaram por um processo, né, de fabricação em série. Eu achei lindo esse estudo dessas cafeteiras, essas que eu estou mostrando, que ele usa a cor. Lembra muito o Museu do Mundo, aquele que eu mostrei há pouco. As texturas, a barrinha, as cores. Lindo, né? Muito bonito. O design pós-moderno é muito legal. Eu acho bem criativo, bem lúdico, muito bonito. E ele tem uma certa limpeza, mas tem um colorido. Esses relógios do Aldo Rossi são fantásticos, né? Olha só que clareza, né? O relógio de pulso, o design italiano é fantástico, né? Tanto o relógio de parede quanto o de pulso. E as cadeiras. Olha o desenho dessas cadeiras. Que limpas, né? Muito, muito arrojadas, e cor. E para a gente concluir, tá certo? Esboços do Aldo Rossi, para que inspire nossos alunos a continuar desenhando, a continuar pintando, porque, minha gente, nada substitui a criatividade, nada substitui o desenho, a cor, as linhas. O computador está aí, existe, os programas, softwares, tudo, mas a gente que é arquiteto, a gente que trabalha com a expressão do desenho, a gente tem que treinar, a gente tem que deixar nosso espírito, nossa alma, sabe? Fazer do jeito que a gente sabe fazer, mas tentar se expressar sempre através do desenho, como esses mestres fizeram. E eu acho que Aldo Rossi é uma síntese disso, né? Poeta, teórico, filósofo, arquiteto, design, artista, e por isso é uma referência, né, da pós-modernidade racionalista. Tá joia? A gente fica por aqui e vamos para as perguntas internas.